Você já parou para pensar no poder que seus pensamentos têm sobre a sua vida? A forma como você interpreta o que acontece, as histórias que você conta para si mesmo e as crenças que alimenta na sua mente? Tudo isso molda a maneira como você enfrenta os desafios do dia a dia. Na filosofia estoica, os antigos sábios como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio já ensinavam que quem domina os próprios pensamentos é capaz de manter a calma mesmo diante do caos. Neste vídeo, você vai descobrir como os estoicos treinavam a mente para se tornarem inabaláveis e como você também pode aplicar esses princípios para superar qualquer obstáculo sem depender de sorte, motivação ou controle externo. Se você busca clareza, força interior e liberdade emocional, esse vídeo é para você. Você já se deu conta de que a maior parte do seu sofrimento nunca veio do que realmente aconteceu, mas do que você imaginou que poderia acontecer? Quantas vezes você perdeu a paz por antecipação, criou diálogos que nunca existiram, viveu derrotas que só aconteceram dentro da sua cabeça? A mente é uma fábrica incansável de cenários, e se você não estiver atento, ela vai te aprisionar em um ciclo de ansiedade, medo e autossabotagem. É aí que entra o estoicismo. Para os estoicos, a realidade nunca é tão assustadora quanto a nossa interpretação dela. O problema não é a chuva, mas a raiva por ela ter estragado seus planos. Não é o silêncio do outro, mas a história que você cria sobre esse silêncio. Epicteto, um dos grandes nomes da filosofia estoica, dizia com clareza: as pessoas não se perturbam com os fatos, mas com a visão que têm dos fatos. E é essa frase simples que revela uma das maiores verdades da vida. O sofrimento é, muitas vezes, uma escolha inconsciente. A mente, quando não treinada, se comporta como um animal selvagem. Reage a tudo, sente tudo com intensidade exagerada e transforma qualquer desconforto em catástrofe. A maioria das pessoas vive assim, como reféns das próprias emoções. O que os estoicos descobriram, e que poucos hoje compreendem, é que é possível criar um espaço entre o que acontece e a forma como reagimos. Um espaço de lucidez. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentou traições, pestes, guerras e perdas familiares, e mesmo assim escrevia dia após dia para lembrar a si mesmo de que o controle verdadeiro começa pela mente. Ele entendia que os pensamentos são como visitantes. Eles chegam, mas cabe a você decidir quem entra, quem fica e quem vai embora. Essa postura mental fez com que ele governasse com firmeza e serenidade, mesmo diante do caos. E não há nada mais poderoso do que alguém que, em meio à tempestade, consegue permanecer calmo. Não porque a vida é fácil, mas porque a mente é forte. Dominar seus pensamentos não significa eliminar o medo, a tristeza ou a raiva. Significa não deixar que essas emoções definam suas atitudes. É entender que todo sentimento nasce de um pensamento. E todo pensamento pode ser questionado, analisado, reestruturado. Isso é liberdade. Isso é poder real. A partir do momento em que você para de acreditar em tudo que sua mente diz, você começa a se libertar da prisão invisível que você mesmo construiu. Você deixa de ser um joguete do mundo e passa a ser um agente consciente da sua própria vida. Os estoicos não buscavam ser frios ou apáticos. Eles buscavam clareza, porque sabiam que, quando a mente está em paz, até a dor se torna suportável. E é justamente isso que você pode conquistar. Uma mente que não treme diante dos problemas, que observa antes de reagir, que entende antes de julgar. Quando isso acontece, você não apenas sobrevive aos desafios, você se eleva através deles. Agora pense por um instante. Quantas decisões você já tomou movido apenas por impulso? Quantas vezes você respondeu no calor da raiva, falou o que não queria, se arrependeu depois? Ou tomou atitudes só para aliviar uma emoção momentânea? Isso acontece quando somos governados por pensamentos automáticos e aqueles que surgem sem filtro, como reflexos emocionais. O problema não é sentir raiva, medo ou tristeza. Isso é natural, humano. O problema é viver à mercê disso. Os estoicos sabiam que não somos
seres racionais por natureza, mas podemos nos tornar. E isso exige prática. Exige um esforço consciente para observar o pensamento antes de agir. Imagine, por exemplo, que alguém te ofende na rua. O impulso é revidar, se defender. Mas e se, como um verdadeiro estoico, você simplesmente percebesse: essa pessoa está agindo mal, mas eu posso escolher como vou reagir? Esse é o tipo de domínio que transforma não só a situação, mas a sua vida inteira. Porque a força não está em controlar o outro. Está em não permitir que o outro controle você. E esse controle começa com uma habilidade simples, mas poderosa: o distanciamento. Os estoicos chamavam isso de assentimento, ou seja, a capacidade de avaliar um pensamento antes de aceitá-lo como verdade. Um pensamento vem. Ele não me respondeu porque está bravo comigo. Mas em vez de acreditar de imediato, o estoico questiona: isso é um fato ou uma suposição? Esse pequeno espaço entre o pensamento e a crença é onde nasce a liberdade. A maioria das pessoas não faz isso. Elas acreditam em tudo que pensam, como se o simples surgimento de uma ideia já fosse prova da sua veracidade. E é aí que tudo desanda. Porque a mente, por natureza, exagera, dramatiza, generaliza. Você percebe: ok, estou com medo. Mas esse medo tem base real? Ele é útil agora? E quando você faz isso, algo incrível acontece. Os pensamentos perdem o poder de te dominar. Você deixa de ser um espectador passivo e se torna o autor da sua própria narrativa. Esse treino mental não acontece da noite para o dia. E os estoicos nunca disseram que seria fácil. Mas eles mostraram que é possível. Marco Aurélio escrevia diariamente como forma de dialogar consigo mesmo. Epicteto ensinava seus alunos a se prepararem para os infortúnios antes que eles viessem, usando a visualização negativa. Sêneca praticava a simplicidade e o desapego, para não ser escravizado pelo medo da perda. Cada um deles usava métodos diferentes, mas todos com o mesmo propósito: fortalecer a mente. E essa é a lição que podemos aplicar hoje, em um mundo onde somos bombardeados por estímulos, opiniões, cobranças e medos. A verdadeira força está em construir uma mente que não se desespera diante do imprevisto, que não depende de circunstâncias para estar em paz. Porque quem domina os próprios pensamentos, domina a própria vida. E enquanto a maioria luta para controlar o mundo, o estoico descobre o poder de controlar a si mesmo. E nisso, encontra algo que poucos encontram: liberdade. Existe uma verdade dura, mas libertadora. Ou você domina sua mente, ou ela domina você. Não há meio termo. E quando a mente comanda, ela te arrasta para lugares escuros, te faz acreditar que você é fraco, que não é bom o suficiente, que o pior está sempre por vir. Quantas vezes você já se pegou pensando em tudo que pode dar errado, antes mesmo de tentar? Quantas vezes desistiu de algo porque o medo te convenceu de que era impossível? A mente desgovernada cria limitações que não existem. E é exatamente por isso que os estoicos praticavam o que chamavam de preparação mental, uma espécie de escudo invisível contra os excessos da emoção. Eles sabiam que os pensamentos são como ondas. Não dá para pará-los, mas dá para aprender a surfar. E mais do que isso, dá para escolher em qual onda vale a pena colocar os pés. O que os estoicos descobriram, e que muita gente ainda ignora, é que o pensamento não é uma ordem, é uma sugestão. E você pode sim dizer não. Só que dizer não a um pensamento exige presença. E presença hoje em dia é rara. A maioria das pessoas vive com a mente presa no futuro ou no passado. Sofrem por antecipação, remoem erros, revivem mágoas. E assim, vão sendo consumidas pelo que não podem mudar ou pelo que ainda nem aconteceu. Mas o estoicismo traz um antídoto poderoso para isso: o foco no momento presente. Marco Aurélio escrevia: a vida de cada um de nós é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Isso significa que, se você muda o que pensa, você muda o que vive. Os estoicos não eram idealistas, eram realistas. Eles sabiam que a vida traria dor, perda, decepção, mas também sabiam que nenhuma dessas coisas poderia ferir a alma de alguém que aprendeu a pensar com clareza.
A mente treinada se torna um refúgio, um abrigo onde, mesmo quando tudo lá fora desmorona, ainda existe paz, ainda existe lucidez. E essa é a verdadeira proteção, não contra o mundo, mas contra você mesmo. E talvez o mais impressionante nisso tudo seja perceber que esse domínio não está reservado aos sábios do passado. Ele está disponível para você agora. Começa com pequenos passos. Observar seus pensamentos sem julgá-los. Escrever sobre eles, questionar suas certezas. Começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a investigar por que sente. É um treino diário, silencioso, que ninguém vê, mas que transforma tudo. Porque à medida que sua mente se organiza, sua vida começa a refletir essa ordem. Você responde melhor, sofre menos, julga menos, entende mais. E com o tempo, aquilo que antes te desequilibrava vira apenas mais um teste que você já sabe como passar. O estoicismo é mais do que uma filosofia, é uma ferramenta, uma ponte entre o caos e a calma, entre a impulsividade e a sabedoria. E quem escolhe atravessar essa ponte descobre algo raro, que a verdadeira força não está em parecer forte, mas em saber conduzir a própria mente em silêncio. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como eu começo a dominar meus pensamentos? Como aplicar isso no dia a dia, em situações reais, fora da teoria? A resposta está na prática constante e consciente. O estoicismo não é algo que se estuda para guardar na mente, é algo que se vive para transformar a mente. Você começa pequeno. Quando sentir a ansiedade chegando, em vez de se entregar a ela, você para. Respira fundo e se pergunta, o que exatamente eu estou pensando agora? Esse pensamento é um fato ou uma interpretação? Só isso já interrompe o ciclo automático. No trânsito, quando alguém te fecha e a raiva sobe, pratique o que Epicteto chamava de recolher-se para dentro de si. Perceba a raiva, mas não a obedeça. Lembre-se de que o outro não tem poder sobre você, a não ser que você entregue esse poder. São nesses momentos simples e cotidianos que o estoicismo ganha força. Porque é no mundo real, com boletos, pressões, rejeições e frustrações, que a mente precisa estar firme, clara e no controle. Outra prática poderosa é a escrita. Marco Aurélio escrevia todos os dias para organizar seus pensamentos e lembrar a si mesmo dos princípios estoicos. Faça o mesmo. Pegue um caderno e escreva sobre o que te tirou do eixo hoje. Pergunte-se, isso depende de mim? Se a resposta for não, então você solta. Se for sim, você age. Esse exercício de separar o que está no seu controle do que está fora dele é a base do estoicismo. Parece simples, e é, mas exige coragem. Porque significa aceitar que muita coisa não vai sair como você gostaria. Pessoas vão te decepcionar, planos vão falhar, imprevistos vão surgir. E ainda assim você vai manter a sua mente firme. Esse é o verdadeiro triunfo. Continuar centrado mesmo quando o mundo tenta te empurrar para o desequilíbrio. Um estoico moderno não é alguém frio ou indiferente. É alguém profundamente consciente de si, capaz de agir com sabedoria, em vez de reagir com desespero. Por fim, o estoicismo nos ensina a antecipar a dor, não para sofrer antes da hora, mas para nos prepararmos emocionalmente. Essa técnica se chama praemeditatio malorum, ou premeditação dos males. Imagine os desafios que podem surgir amanhã. Um conflito, uma crítica, uma perda. Agora imagine como você pode responder a isso com firmeza e serenidade. Esse exercício não é pessimismo, é fortalecimento. Sêneca dizia que nenhuma coisa acontece a um sábio de forma inesperada. Isso muda tudo, porque quando você já esperava que a vida fosse difícil, você para de se abalar com cada tropeço. Você se prepara. E quanto mais você se prepara, menos o mundo te controla. Isso não significa que você vai deixar de sentir, mas que vai aprender a sentir com inteligência. Vai transformar dor em maturidade, crítica em reflexão, medo em ação consciente. Essa é a grande virada de chave. Quando você percebe que não é o mundo que precisa mudar para você ter paz, é a sua mente que precisa aprender a não perder a paz. Aconteça o que acontecer. Dominar os próprios pensamentos não é um destino final, é uma prática diária,
Um caminho de fortalecimento interno que nunca acaba, mas que muda tudo ao nosso redor. A filosofia estoica não promete eliminar os desafios da vida, mas oferece as ferramentas para que você os enfrente com mais clareza, presença e coragem. Quando você para de reagir automaticamente e começa a agir com consciência, o mundo deixa de ser um campo de batalha caótico e se transforma em um campo de treinamento mental. A cada desafio superado com serenidade, você se torna mais forte. A cada emoção compreendida, mais sábio. A cada pensamento questionado, mais livre. O que os estoicos nos deixaram não foram apenas textos antigos, mas um convite moderno à liberdade interior. E essa liberdade começa quando você assume o controle sobre o que pensa. Então, da próxima vez que a vida tentar te desestabilizar, lembre-se, você não é o que acontece com você. Você é o que decide fazer com aquilo que acontece. E essa decisão sempre começa na sua mente.